Momento da pregação, exposição da palavra. Gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de João. E aqui daremos continuidade neste Evangelho tão glorioso que tanto nos abençoa, amados. Hoje eu vou pregar apenas 2 versos, que é a continuação aqui da narrativa de João sobre a prisão de Cristo, culminando para os finalmente da sua crucificação, onde nós vimos semana passada também a traição de Judas. Então vamos ler aqui o que sucede, e depois eu farei uma explanação sobre esses 2 versos. Capítulo 18, verso 10 e 11. O verso 10 diz o seguinte: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Verso 11. Disse então Jesus a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Até aqui. E vamos abordar esses 2 versos e que Deus fale grandemente nos nossos corações. Vamos orar? Deus santo, Deus justo, Deus glorioso, te louvamos, Pai, por tudo que aqui já foi feito. Todos os momentos, Deus, neste culto de cânticos, de orações cantadas ou proferidas a Ti. Te louvamos, ó Deus justo. Pedimos que em nome de Cristo a nossa adoração suba a Ti. E que nesse momento da palavra, Deus, haja um entendimento de todos aqui presentes. Que a Sua palavra haja em nós, haja em nossos corações, conforme a Tua vontade soberana. Pois sabemos, Deus, que ela é o poder de Deus. O Evangelho é o poder do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. E sabemos, Deus, que ela é capaz de penetrar no mais profundo do homem, sondar as nossas intenções, mudar, Deus, conceitos e transformar as nossas mentes, renová-las. E é o que eu te peço para a tua igreja e para os teus eleitos. Para aqueles que ainda não creem, Deus, caso seja da sua vontade, que o Senhor salve eles, que o Senhor conceda, Deus, a fé, para que eles vivam vidas gratas e que glorifiquem a Ti. É o que eu te peço para esse momento, Deus, conforme a Tua palavra, e na total dependência, Deus, da Tua vontade. Obrigado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 18, então, amados, como já iniciado aqui com os irmãos, nós vimos aqui o aprisionamento de Cristo, o momento onde Judas o traiu com um beijo. Cristo, então, nos capítulos anteriores, capítulos 13 até o 17, ele estava no seu ministério privado com os discípulos. Nós vemos Judas também participando da última ceia, Satanás tomando o corpo dele e realmente o conduzindo para a traição. Porém, no capítulo 18, eles já saem daquele local de ceia, onde Cristo lavou os pés dos discípulos, e eles se encaminham para o jardim do Getsêmani, chamado aqui por João, o vale de Cedron. E vimos isso semana passada, ou o ribeiro de Cedron. Agora nós veremos que após Cristo perguntar para aqueles homens, acompanhados, guiados e liderados por Judas, veremos aqui Pedro agindo de uma forma que talvez para você seja uma forma elogiosa. Mas eu quero trazer a atenção do irmão para este conceito, que essa atitude de Pedro, ela não teve nada de elogiosa. Porque muitos olham para ela e falam: nossa, como ele defendeu a Jesus Cristo, olha a disposição que ele tinha. Não. Foi um zelo cego. Mas acima disso, eu queria destacar aos irmãos o que é o título da minha mensagem: a suprema obediência de Cristo. O Getsêmani, o suor de sangue, as orações para se afastar o cálice,
já foram. Cristo já passou por esse momento de angústia sozinho, no seu momento de adoração. E agora ele já está marchando para os finalmente, e aparece Pedro no meio do caminho. Amados, a morte de Cristo, então, é nos apresentada por João, neste evangelho, como estando no absoluto controle de Cristo, no absoluto controle de Deus. O Deus encarnado estava sempre no controle absoluto de todos os acontecimentos de sua vida. E aqui não será diferente. Este controle prorrogado até mesmo para as circunstâncias de sua morte. E é justamente neste ponto, o dessabor, o remédio amargo, ele também provém de Deus, amado. Os intempéries desta vida também provêm de Deus. Porque hoje, amado, se tem uma teologia construída através de um positivismo, através de uma vida que somente dá certo. E quando vem a doença, não, isso não é de Deus. E quando vem o desemprego, não, isso não é de Deus. Quando vem a morte, muitos ficam espantados. Então, amados, seguiremos aqui nessa explanação para ver que até mesmo a morte de Cristo, estando no controle de Deus absoluto, nos mostra que até mesmo em nossas vidas, tudo que vem acontecer está no controle absoluto do Pai. Para isso, vamos entrar nos versos propriamente ditos e vamos analisar o texto. Utilizarei bastante aqui, amados, os evangelhos em paralelo, Lucas, Mateus, Marcos, porque eles nos trazem alguns detalhes interessantíssimos sobre o texto. O verso 10 vai dizer: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então João identifica aqui o discípulo Simão Pedro, que tinha uma espada. Percebendo então, amados, após a prisão de Cristo, eu gostaria de ler os últimos versos aqui pregados aos irmãos, porque os irmãos lembrem-se o que aconteceu a partir do verso 5. Olha só, quando Jesus pergunta, no 4, a quem buscais, no 5, essa multidão, os soldados, a corte liderada por Judas, eles respondem: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. O verso 6, quando, pois, ele disse: eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então aqui nós temos no verso 6 a demonstração do poder de Cristo. Nós temos aqui um vislumbre de que ele está exatamente se entregando, porque ele poderia derrotar aqueles homens a qualquer momento. A sua obra é voluntária. A sua obra é totalmente obediente e por sua vontade soberana. E no verso 7, então, ele perguntou novamente àqueles homens. E aqui eu destaquei para os irmãos que ele reitera a pergunta com a finalidade de responsabilizar aquelas pessoas. Mesmo depois da manifestação de poder, a intenção e as motivações daqueles homens permanecem o mesmo. Uma intenção odiosa, uma intenção injuriosa para atentar contra a vida do Filho de Deus. Então ele perguntou novamente: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E no verso 8, Jesus respondeu: já vos disse que eu sou ele. Se, portanto, me buscais, deixe estes, quem? Os discípulos, seguirem o seu caminho. Verso 9, para se cumprir a palavra que ele tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. E nós vimos, diante de uma situação tão difícil, Jesus ainda se preocupando com os seus discípulos, daqueles que realmente estão sob os seus cuidados. E nós entramos nessa questão. Diante de tal fato, surge Pedro, com uma espada. Pedro presenciando tudo isso, esses homens caídos, então ele sente que pode, então, atacar. E não só ele. Lucas, ele relata no capítulo 22,
verso 49 ao 51, que Pedro não foi o único a ter essa atitude. Então aqui vamos ajudar Pedro, né? Porque todo mundo gosta de colocar Pedro na cruz, né? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus, os 11, lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então não foi só Pedro, não. Pedro deu o golpe, mas a intenção era dos 11. Os que estavam com ele gritaram: Senhor, devemos partir para o ataque? E Pedro, precipitadamente, avança e desfere este golpe que decepou a orelha do soldado Malco. Ele não esperou a resposta do Senhor. Simão Pedro, encorajado pela fantástica exibição do poder divino de Cristo, que ele tinha acabado de ver, impulsivamente, desnecessária, ele parte para a defesa de Deus, a defesa do Filho de Deus, como se ele precisasse de uma espada para defendê-lo. Essa condição de Pedro, amados, eu gostaria de fazer uma aplicação com cada um de nós, se assemelha muito àqueles que iniciam na fé, os neófitos, ou as pessoas que estão na igreja até certo ponto, muito tempo, e não atingem uma maturidade espiritual. Essas pessoas, amados, geralmente agem da mesma forma que Pedro. Não esperam a resposta. Agem conforme as suas próprias intenções. Precipitadamente avançam um sinal vermelho, não aguardando. Trabalhando aqui o texto de Hebreus, irmãos, com cada um de vocês, nós vemos que a característica da perseverança é justamente a paciência. E talvez seja algo aqui que Pedro não tivesse tão aperfeiçoado ainda. Aguardar as ordens. Avançar conforme o plano determinado de Deus. Isso é um primeiro ensino que nós tiramos dessa situação. A debilidade de Pedro não está fisicamente, intelectualmente apenas, irmãos. Está na sua fé imperfeita. A fé imperfeita de Pedro lançou ele a ter atitudes degradantes, irmãos. E quantos de nós agimos da mesma forma? Quantos de nós agimos pela emoção? Quantos de nós agimos sem discernir os tempos ou a forma? Deixando de lado, irmãos, os conselhos e a determinação divina. Primeira exortação que eu trago para a igreja aqui neste texto, amados, é que não devemos agir de tal forma. A nossa vida deve ser guiada completamente pelas Escrituras e no tempo correto de Deus. Porque você pode ter todo embasamento bíblico também. Mas uma coisa é saber o que fazer. Outra coisa é saber quando fazer. Que espada era essa que Pedro tinha em mãos? Existe, amados, um debate se era uma faca, uma adaga. Mas provavelmente aqui, amados, essa espada era muito semelhante ao que os soldados tinham, os soldados romanos. Então, amados, consistia aqui no total, conforme o Evangelho de Lucas, de 2 espadas. E Pedro levava uma delas. Veja Lucas 22, 36. E lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. O próprio Cristo dizendo isso. Pode seguir? Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então estamos próximo aqui deste momento, que está ocorrendo em tela em João. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Então, quantas espadas os discípulos tinham? Os 11, 2. Pedro estava com uma delas. Mas o que me chama a atenção em Lucas 22, e eu vou trabalhar com os textos em paralelo, é que o próprio Cristo manda eles comprarem uma espada.
E muitas pessoas, ainda mais nos dias de hoje, né? Ah, por que uma arma? Por que uma espada? Nós não temos que oferecer o rosto. Se baterem de um lado, não tem que oferecer o outro. Não é assim que vive um cristão? Para que espada? John MacArthur, ele comenta, e é muito interessante, eu gosto muito do comentário do MacArthur, principalmente nessa parte. E ele fala que no primeiro envio dos discípulos, o envio dos 70, vocês estão lembrados que ele disse para não levar nada? Nem muda de roupa, nada. Porque ele estava demonstrando que na sua divina providência ele estava no controle. E supriria todas as necessidades que fossem preenchidas. Doravante, eles deveriam usar meios normais para providenciar seus próprios suportes e proteção. A bolsa, o saco de viagem, a espada eram expressões, amados, para tais meios. Então a espada era para a própria proteção dos seus discípulos. Porque, amados, existia naquela época, nas peregrinações entre as cidades, salteadores. Pessoas que tomavam de assalto, né, os peregrinos, e roubavam eles, até mesmo matavam eles. Então os discípulos tinham que prover, a partir deste ponto que Cristo ordena, que eles providenciassem a sua própria proteção. Nós também sabemos que, em Deuteronômio, aquele que vem a assassinar em defesa da própria família, o que entra na casa não seria culpado de sangue. O que nós entendemos? Está com sono, por favor, vai lá para fora, vai tomar água, vai lavar o rosto, tá? Por gentileza. Isso é uma afronta aqui diante de Deus. Então, amados, Cristo está aqui dizendo aos seus discípulos que providenciassem espadas para a sua própria proteção. Aí você pode pensar, então o que Simão Pedro está fazendo aqui está correto. Ele está agindo conforme a própria espada que o próprio Cristo lhe deu. Atitudes imaturas têm esse tipo de pensamento. Não, amados, não é para isso que Cristo forneceu essa ordem a eles para comprarem espadas. Cristo não necessitava de proteção. Não era para este momento que as espadas foram adquiridas. Cristo é o Rei do universo. Ele não necessitava de proteção alguma de homens falíveis e limitados como nós. E às vezes nós queremos, amados, julgar a causa, pleitear a causa de Cristo com as nossas próprias forças. Nós queremos agir em defesa de Cristo com os nossos meios. Em quantas áreas, irmãos, nós temos agido assim? E eu digo, irmão, que isso tem raiz na incredulidade no seu coração. Quando você age em defesa de Cristo com os seus próprios meios, você deve pensar: Cristo precisa dessa minha atitude? Aonde eu quero chegar, irmãos? A nossa vida cristã ela é acompanhada de diversos intempéries, de diversas situações. E na caminhada cristã, os mais antigos aqui vão entender isso, os que têm mais tempo de cristão vão entender isso. Existem situações em que nós devemos ficar calado, que não exige de nós uma defesa, uma apologética. Existem momentos em nossas vidas que o silêncio é a melhor saída. E nós devemos discernir isso para nós, amados, para a nossa vivência prática. Pois Pedro não agiu assim. O que diz o texto aqui na continuação, ele desembanhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Pedro, certamente, com uma dessas espadas, parte para o ataque e, ao invés de permitir que Jesus fosse preso, sentindo-se invencível diante da exibição esmagadora, porque ele viu aqueles homens caindo, falou: agora nós vamos matar esses homens. Amado, seu primeiro alvo foi esse servo, chamado Malco. E embora os 4 evangelhos mencionem o incidente, apenas João observa que foi Pedro e que foi Malco
o atingido. Pedro é quem feriu e Malco foi a vítima, digamos assim. E os comentaristas vão dizer que João ele narrou e colocou os nomes justamente porque nessa época, segundo os dados históricos dos pergaminhos, Pedro já estava morto. Então ele não viu nenhum problema em mencionar Pedro como aquele que atacou o servo do sumo sacerdote. João escreveu esse evangelho, foi o último evangelho a ser escrito, irmãos. Então ele narrou e deu detalhes precisos. Mas o mais belo disso tudo, amados, os irmãos conseguem perceber a testemunha ocular que João era do evangelho? Ele relata os detalhes, o nome, quem era, qual orelha foi. E ele estava aqui. Então, amados, Pedro corta a orelha direita e o nome do servo era Malco. Pedro apontando para a cabeça de Malco. Mas errou. Pedro aqui, amados, os comentaristas vão dizer que ele não mirou a orelha. Quem mira a orelha numa batalha? Eu vou na batalha e vou cortar a orelha do camarada. Pedro mirou na cabeça. Só que certamente ou ele errou ou esse homem esquivou e a orelha foi cortada. O imprudente Pedro. O que ele coloca ali, amados, em jogo nessa atitude? Ele poderia ter iniciado uma batalha que poderia acarretar com todos os discípulos mortos ou presos. E eles vieram com essa intenção. E Cristo pergunta reiteradas vezes: a quem vocês vieram buscar? A Jesus de Nazaré. Então deixe esses homens ir. Aí Pedro, ele age dessa forma. Amados, glórias ao nosso Deus pela sua soberania, pelo seu poder absoluto. Que mesmo diante das nossas atitudes precipitadas, o seu plano continua em pauta, seguindo a passos largos. Mas veja, aqui dentro das possibilidades, irmãos, o que Pedro poderia ter colocado em jogo aqui? Vamos pensar agora como os arminianos, no Deus da ocasião. Vamos pensar um pouco agora nessa caixinha. O que estaria em jogo? O que essa atitude representa? Ele poderia matar todos os discípulos. Ele poderia ter iniciado ali uma grande batalha. No mínimo, todos os discípulos terem sido presos. E nós sabemos que esses homens não estavam preparados para tal situação. A fé que esses homens tinham não suportaria uma perseguição a ponto de morte. Cristo até mesmo refreia suas palavras, como eu já disse aqui, pois eles não poderiam suportar. Imagine passar agora por uma prisão. Coisa que certamente, amados, esta não estava nos planos de Jesus. Tanto João quanto Lucas nos informam que essa orelha direita ela foi cortada, mas o mais impressionante de tudo isso é que Jesus, mais uma vez, ele demonstra o seu poder. Por quê, pastor? Lucas capítulo 22, verso 51, como eu li aos irmãos, o que está lá narrado por Lucas? E diga-se de passagem, o doutor Lucas, o médico Lucas, Jesus curou a orelha. E o interessante do texto de Lucas, eu analisei esse texto, em nenhuma parte fala que Jesus pegou a orelha no chão, como acontece nas fábricas, quando perde o dedo, pega o dedo, põe no copinho com gelo, leva lá para o médico para colocar de volta. Às vezes dá certo, às vezes não. O texto de Lucas não fala em nenhum momento que Jesus abaixou, pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Simplesmente diz que ele tocou em Malco, tocou na orelha dele e curou. O que isso leva a entender? O que os comentaristas vão dizer? Nasceu outra orelha. Jesus, soberanamente, ele recompõe um membro, porque isso aqui é um membro, tá? Do corpo desse soldado. Na frente de todo mundo. Todo mundo ali vendo. Acabaram de cair. Quando ele disse, eu sou. Acabaram de cair. Aquilo foi uma demonstração indubitável, indiscutível de que ele era realmente o Filho de Deus. Agora eles olham para o soldado lá, sangrando,
sem uma orelha. Daqui a pouco ele toca, aparece a orelha. Isso, amados, não é uma demonstração despretensiosa. Cada ato desse de Cristo, de demonstração de poder, está sendo somado para a condenação desses homens, que o rejeita e que, amados, voluntariamente, deliberadamente querem matá-lo. Mais uma vez, através deste ato, indiretamente, Jesus chama esses homens ao arrependimento. Como se ele estivesse dizendo: olhe quem eu sou. E olhem o que vocês estão fazendo. Mais uma vez. Isso, amados, ressalta para nós o caráter misericordioso de Cristo. O quão ele tem misericórdia daqueles impenitentes. Que realmente Deus não tem prazer na morte do ímpio. Cristo, amados, poderia simplesmente aqui agir de diversas formas, apenas ser preso, não oferecer mais nenhuma demonstração de poder, nada. Mas ele se entrega voluntariamente e, além disso, demonstra 2 vezes o seu poder. Eu destaco aqui o que eu chamei, amados, olhando para Pedro, de um zelo cego. O mínimo que Pedro deveria fazer ao ver aqueles homens caindo, primeiramente, na primeira demonstração de Cristo, é: Cristo não precisa da minha defesa. Qual era o entendimento de Pedro quando ele olhava para o seu Redentor? O que a fé frágil deste homem lhe dava de entendimento de quem Cristo era? E eu quero chamar a sua atenção quanto a isso, pois, como você enxerga Cristo? O evangelista então descreve, amados, o nécio zelo de Pedro, que tentou defender seu mestre de uma forma ilícita. O que estamos vendo na narrativa de João é uma forma ilícita. De fato, ousada, corajosamente, ele corre grande risco em defesa de Cristo. Mas visto que desconsidera o que sua vocação demanda, o que Deus permite, sua ação está muito longe de merecer encômio, ou seja, elogio, louvor, muito longe. Ao contrário, ele recebe de Cristo uma severa reprimenda, que veremos no próximo verso. Aprendamos, amados, que na pessoa de Pedro, Cristo condena tudo aquilo que os homens ousam tentar, movidos por suas próprias fantasias, agirem. Ah, coitado, está agindo na ignorância. Amados, esse pensamento de que o pecado é apenas uma fraqueza, e de que os homens erram, e de que devem apenas ser passada a mão na cabeça dele, isso é um erro. Cristo não poupa aqui da exortação a Pedro. Porque quando ele fala a Pedro no próximo verso, vou abordar com mais calma, mete a tua espada na bainha, esse verbo está no imperativo. É como se ele estivesse falando alto com Pedro: guarda a tua espada. Guarda as tuas fantasias, guarda as tuas pretensões falsas para você. Esta doutrina, amados, é eminentemente digna de atenção. Pois nada é mais comum do que defender sob manto do zelo tudo quanto fazemos como se não fosse de nenhuma importância. Se Deus aprova ou não o que presumimos estar certo. Prudência é essa que nada mais é do que mera vaidade. Você já parou para pensar nisso? De que eu posso utilizar, amados, de um santo zelo, com santas coisas, para embasar as minhas vaidades? Eu exemplifico isso de uma forma, irmãos. O que vivemos aqui é de fácil compreensão sua e minha.
Muitas pessoas querem estar numa igreja reformada hoje em dia. Tem uma ascensão, né, de igrejas reformadas hoje em dia. As pessoas desejam estar numa igreja reformada. Mas estar aqui, aí eu pergunto para os mais antigos, ou os que já vieram de igreja reformada, é fácil estar numa igreja reformada? Ter uma confissão de fé? Levar a sério a vida piedosa? A vida de oração? É fácil. Mas as pessoas às vezes querem apenas o rótulo. As pessoas querem apenas essa forma de estar aqui e falar, sou de uma igreja reformada, mas vive uma vida fantasiosa, vestida de um zelo cego. Entendem o que eu estou dizendo? E não tem compromisso algum com as doutrinas que professa. Você se assemelha nessa situação de um zelo cego igual ao de Pedro, que talvez transvestido de uma apologética ou de uma defesa do seu Senhor, ele parte para a agressão e ferir o soldado. E ele sabe o que ele recebe de Cristo? O que veremos no verso 11. Mas antes disso, eu gostaria de ler, põe para mim aí, Rodrigo, Mateus 26, versos 51 e 54. Olha como Cristo não precisava de defesa. Olha o que ele diz nessa situação. Olha o que ele diz para Pedro e para os discípulos que estão envolvidos na mesma intenção. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada. Perceba o ponto de exclamação ali. Esse guarde, o verbo ali, amados, é de uma repreensão. Tá? É uma repreensão. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Seguindo essa atitude de Pedro, seguindo essa defesa cega, precipitada, de autopretensão, se você seguir assim na sua vida, o que Cristo diz? Que você pagará caro por isso. Segue. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Cristo vira para Pedro, para os discípulos, e fala, vocês acham que eu preciso da defesa de vocês? Vocês acham que eu estou sendo pego de surpresa aqui? Vocês acham que eu sou fruto do acaso? Cristo, amados, aqui está demonstrando o quão soberano Ele é. A potencialidade de Cristo. Inclusive, o texto nos permite dizer isso, de impedir a sua prisão. Mas era a sua vontade essa? Potencialidade, eu não digo que isso é a intenção, é o que ele queria. Mas veja aqui que o texto nos informa, segundo o diálogo de Cristo, que ele tinha potência para pausar tudo ali. Se quisesse, mas não queria. Obedientemente ele se entrega. Verso 11, agora sim. Disse, pois, Jesus a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Amados, quando ele diz isso, Jesus repreende severamente, como já destacado aos irmãos, seu obstinado discípulo, e lhe diz que pusesse sua espada na bainha. O verbo aqui está no imperativo, como eu disse aos irmãos, e, amados, é como se Cristo dissesse a Pedro, com efeito, pare! Pare! Coloque a espada na bainha. Para todos aqueles que pegar a espada, perecerão pela espada, conforme Mateus 26, 52, que li. Ele não era um rei terreno, amados, que precisava de seus seguidores para lutar e protegê-lo. Pedro agiu imaturamente, por ambições próprias. Qual foi o motivador de Pedro aqui? Querer, amados, preservar o seu Deus terreno. Ele queria preservar o seu governante, aquele que expulsaria o governo de Roma, sentaria no trono,
até mesmo pensando alguns discípulos, quem sentará à sua direita e à sua esquerda? Quem serão seus conselheiros, Senhor? A visão imperfeita dos discípulos sobre o plano redentivo do Pai é que está em jogo aqui. Esse foi o motivador de Pedro, tentar preservar o seu rei terreno. Quando eu estava preparando esse texto, amados, e pensando até mesmo agora nisto, eu penso que uma concepção errada do que tange ao plano redentivo do Pai, dos planos de Deus em nossas vidas, é justamente o que nos leva a cometer diversos erros, a agir precipitadamente. O que você precisa entender, antes de mais nada na sua vida inteira, é o que é a vontade de Deus. O que é este cálice que ele fala, não deveria beber do cálice que o Pai me deu? O que ele está chamando a atenção de Pedro aqui? Qual é o plano de Deus, Pedro? Qual é a vontade eterna do Pai? Para o que eu vim aqui neste mundo? Para que você, que professa o nome de Cristo, foi salvo? Eu não entendo, amados. Eu fico analisando a vida dos ditos cristãos hoje em dia. Eu fico analisando a vida do povo crente. Eu não entendo. Eu não entendo qual é a concepção que eles têm de cristianismo. Qual é a concepção que eles têm de vivência prática, conforme as Escrituras. As pessoas facilmente colocam as suas pretensões acima daquilo que realmente exige o nosso Deus. As pessoas colocam os seus achismos, as pessoas colocam as suas vontades, colocam as suas interpretações naquilo que é claro. Por que claro, amado? Por que claro? Quantas vezes Jesus falou que ele estava indo para a morte? Quantas vezes ele falou isso para os discípulos? Quantas vezes ele anunciou que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia? Quantas vezes? Mas os irmãos percebem que a fé desses discípulos imperfeita colocavam suas pretensões na frente do que realmente estava determinado pelo Pai. Esteja certo de uma coisa na sua vida. Entre o plano eterno do Pai, os decretos de Deus e as suas vontades, o que vai prevalecer? A vontade do Pai. Isso até mesmo para os ímpios. Eles pensam que estão vivendo para si próprios. Eles pensam que estão vivendo para o próprio bel prazer. Mas mal sabem eles que estão seguindo o dito curso de Deus nesta vida. E no grande dia ele fala, foi isso? Foi isso. Mas nós às vezes vivemos como ímpios. Pedro está vivendo aqui como uma pessoa, está agindo aqui como uma pessoa sem nenhum entendimento do plano redentivo. E quantas vezes eu e você agimos da mesma forma? Geralmente, amados, é nesse momento que você entra em crise na sua fé. Geralmente são nesses momentos que você para e começa a ficar revoltado. Geralmente é nesses momentos que você começa a bravejar contra Deus. Você precisa parar, guardar a sua espada, refletir sobre o que você está fazendo e analisar se aquilo realmente é da vontade de Deus. O que eu sempre digo aqui para os jovens, para os mais novos, eu falo, calcula bem sua torre, né? Eu falo sempre isso. Calcula bem sua torre. O que eu quero dizer com isso? Não haja precipitadamente. Vai com calma, confiando em Deus. E o próprio Cristo nos ensina isso em Mateus 6. Viva um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Busque ao Senhor primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o restante nos será acrescentado. Será que Pedro parou aqui e refletiu no que ele estava fazendo, irmãos?
Eu sei que o momento era um momento de crise. Eu sei que o momento que estava ali imposto aproximadamente 1.000 homens, mais de 600 pessoas, como eu preguei semana passada. Ele viu aqueles homens caindo. Mas o que tomou lugar aqui? O que falou mais alto? Suas pretensões, os seus desejos, irmãos. Diversas vezes nós vemos nas Escrituras, nos relatos dos Evangelhos, as pessoas que agiram pela emoção. Vocês lembram das irmãs quando Lázaro morreu? Chegam desesperados, o que Jesus fala? Calma. Fala para os discípulos, eles só dormem. Cristo sempre demonstra para nós um controle absoluto. E isso, amado, só vai fazer sentido na sua vida quando você prezar verdadeiramente pela obediência a Cristo. Porque conhecer a soberania divina, conhecer a doutrina dos decretos, é uma coisa. Viver elas é totalmente diferente. Quando sua mãe morrer do seu lado, ou quando você tiver um ente querido morto, e você pensar, quem a matou? Foi Deus. E você aceitar isso é totalmente diferente. Quando você ver o seu filho pequeno que você tanto ama se desviando, indo para o mundo, e você não tem como forçar a fé nessa pessoa, aí você vai ter que olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que faz. Mas passar por isso é muito diferente do que falar. Ou ter um filho com deficiência. Quantos aceitam? Existem pais que entram em depressão profunda. Porque o que ele almejou de um filho não acontece. Nasce com deficiência. Ou muitos, como eu e minha esposa, queremos filhos. Mas e se Deus não quiser dar? E se Deus não quiser dar? Aí eu vou ficar com a minha espada desembanhada? Aí eu vou ficar dando golpes no vento? O que vai adiantar? Se não é da vontade de Deus. E ser preso era da vontade de Deus, mas não era da de Pedro. Então nós temos um conflito de interesses aqui. Será que você não tem conflitos de interesse com Deus? Será que você não está com a sua espada desembanhada? Será que você já não partiu para a briga? Cristo diz, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Sossega. Reflete e aguarda no Senhor. É isso. É isso. Simplesmente isso. Obediente. Eu digo que o cristianismo, ao mesmo tempo que as pessoas, é difícil o cristianismo, né? Estar na igreja reformada é difícil. Não, mas ao mesmo tempo eu digo que é fácil. Ao mesmo tempo é fácil porque não depende de nós. Porque se realmente confiarmos plenamente nele, pela fé, e andarmos pela fé, as coisas vão acontecendo. E nós vamos ser tomados de uma grande alegria, em oração, em dependência, aguardando no Senhor. Assim seremos plenos em alegria. Agora tenta forçar as coisas. Eu quero. Eu não aceito. Eu vou atrás. Eu vou fazer acontecer. Então vá. Vá. Repito para você, entre os decretos de Deus e sua vontade, o que vai ganhar, essa luta de boxe, é como o Popó e o Whindersson Nunes. Você vai tomar nocaute. Você vai apanhar. Você vai sair derrotado. É impossível. Então, amado, ouça a palavra de Deus. Guarda a tua espada. Principalmente aos jovens. Guarda a tua espada. Espera em Deus. E Cristo fala, como eu disse aos irmãos, o cálice que meu Pai me deu, eu não beberei? Ele está falando isso para Pedro. Que cálice é esse? Algumas perguntas brotam aqui dessa parte do texto. Que cálice é esse? Eu digo aos irmãos, é o cálice que ele acabou de orar no jardim de Getsêmani. É o cálice da ira de Deus, a qual ele passou ali momentos angustiado.
a qual ele pediu para os seus discípulos orar também. Um momento de extrema agonia. Eles dormiram. Ficaram dormindo, correto? Amados, é este cálice aqui. A labuta no Getsemane já tinha acabado. Jesus não mais ora para que o cálice do mais amargo sofrimento e morte eterna na cruz passasse dele. Ele está completamente determinado a bebê-lo. Mas só perceba que lindo o texto é. Cristo ficou angustiado? Sim. Pedro, será que está angustiado? Com certeza. Essa atitude dele aqui vem através de um forte sentimento. De ver o seu mestre sendo preso. Ele teve um momento aqui de aflição. Só que perceba a diferença. Como que Cristo passou por esse momento de agonia? Orando. Rasgando de orar, irmão. Orando. E ele sai como do jardim de Getsemane? Como que ele sai de lá? Resoluto. Entendendo a vontade de Deus e indo para aquilo que ele tinha que fazer. Pedro fez o quê na oração? Quando Cristo disse, vigiai e orai comigo. Pediu para eles orarem, ajudar ele em oração. O que eles fizeram? Será que você não está dormindo? Aí dá tudo errado na sua vida, depois você culpa Deus. Aí você fica criando planos e não é o plano de Deus, aí você fica frustrado. Aí fica em depressão. Eu estou em depressão. A maior causa de depressão entre os jovens hoje em dia é por frustrações. Os jovens não sabem lidar com frustrações. E de onde vêm as frustrações? Fazer planos que não são da vontade do Pai, não acontece e fica como? Ó vida, ó azar. Se apegue em Deus. Viva conforme Ele dita. Aí tudo vai ser mais leve, irmão. Pedro, João e Tiago ficaram dormindo. Cristo sabia já de tudo isso que iria acontecer, estou certo disso, pela sua onisciência, pelo seu poder divino. Ele sabia o que estava para acontecer. Tanto que ele disse, ajuda, o que você tem para fazer, faça logo, né? Quando tomado pelo diabo. Cristo já sabia. Tanto que ele vai para esse lugar justamente para ser preso. Um lugar de comum acordo, de conhecimento de Judas também. Cristo nos deixa uma exímia ilustração de como devemos viver, amados. E não é pelas nossas próprias forças. É na dependência de Deus. E como eu faço isso? Orando. Só que você precisa de fé para orar, irmão. Você continua negligenciando a oração porque sua fé é fraca. Você continua orando pouco porque sua fé ainda não foi aperfeiçoada. Você continua desembanhando espada e dando golpes porque sua fé ainda é fraca. E nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Olhando, qual o primeiro passo? Olhando para como ele agiu em um momento de grande aflição na vida dele. Pedro e Cristo mostram aqui dois opostos. E nós estamos do lado de quem? Quem mais se assemelha? Com Pedro ou com Cristo? Se responda aí. Eu falo por mim que a maioria das vezes eu sou igual a Pedro. A maioria das vezes. Você é diferente? E esse texto, amados, é um texto que nos confronta. Perceba, por exemplo, que ele disse no verso 36 para Pilatos. Olha o que Cristo disse também a Pilatos. Respondeu Jesus, já no interrogatório, chegaremos lá, tá? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Conflito o quê? De pretensões, interesses, opiniões. Por que Cristo está se entregando? Porque é justamente a obra que ele deveria fazer e o reino dele não é aqui. Ele ainda fala a Pilatos, você só tem algum poder sobre mim porque o Pai lhe conferiu isso. Porque o Pai lhe conferiu isso. É da vontade do Pai que você tenha essa sentença sobre a minha vida. Cristo deixa isso muito bem claro para aquele governante. Você consegue perceber a soberania divina de Cristo? O controle absoluto sobre todos os fatos. Aí você acha que a sua vida está aí no acaso.
você acha que você está vivendo e Deus não está sabendo, não, existe uma grande inércia na sua vida. Talvez você pense isso. Porque o que te leva a agir com as próprias forças? A não ser essa cosmovisão deturpada de que está no acaso a sua vida. Não está, amado. Se você realmente é um crente, você deve caminhar confiadamente de que tudo está no controle dele. Então, amados, o que devemos destacar é que não é uma atitude louvável de Pedro, como eu disse, e esse zelo é um zelo cego, impuro. E você, ao menos, deveria olhar para a reprimenda que Cristo oferece a ele. E outra coisa muito importante com essa atitude. Aqui entra o testemunho cristão nosso. Os inimigos poderiam aqui ganhar motivos. Uma vez que Cristo já era suficientemente odiado pelo mundo, este ato singular, único, poderia propiciar plausibilidade, ou seja, embasamento, para todas as calamidades que seus inimigos falsamente lhe atribuíam. Aí sim poderiam alegar que Cristo era o quê? Era um rebelde. Estava o quê? Organizando um movimento de rebeldia, de anarquia, pela atitude de uma pessoa. Isso acontece hoje em dia. Porque se você cristão dá um testemunho péssimo lá fora, sabe o que as pessoas vão dizer? Da onde que ela é? Ela não é da igreja tal? Ela não anda lá com o Maurício, com o Felipe, com a Brenda? Não é essas pessoas que estão no convívio dela? E principalmente coloca o nome de Cristo em jogo. Por atitudes precipitadas. Amados, o que eu conheço de crente, por exemplo, que faz dívidas além do que podem pagar, que agem precipitadamente por cobiça. Tudo isso, amados, é desembanhar a espada e agir com a sua autopretensão. Amados, é um testemunho, é um nome que nós temos a prezar. E aqui em tela, amados, é o plano redentivo que está em questão. Antes de Jesus render-se a este bando, ele usa essa oportunidade para chamar a atenção para o caráter covarde desse ignóbil e violento ataque contra o soldado que estava atingindo ele. Porque você percebe, né? O ferido foi o soldado, mas Cristo traz para o âmbito do plano redentivo, porque ele fala para Pedro, o cálice que meu pai me deu, eu não beberei. Você pensa, é uma atitude isolada de Pedro, que atingiu apenas ele mesmo e o soldado. Não, Cristo fala, isso está aqui colocando em questão o plano redentivo. Entrando em questão. O cálice que meu pai me deu, não beberei? Que você aprenda isso, amado. Que as suas atitudes como cristão não é de exclusivo uso seu. Testemunho apenas seu. A sua atitude afeta um todo, principalmente o nome de Cristo. O abandono dos discípulos, irmãos. Após isso, Marcos nos traz um relato muito importante. E isso é muito significativo para nós também. Marcos 14, versos 50 a 52, relata um pouco depois de tudo isso acontecer. Olha só o que ocorre. Então todos os abandonaram e fugiram, no mesmo contexto, na mesma situação. Depois que Cristo então repreende Pedro, o que os discípulos fazem? Vai embora, abandona. Um jovem, então tinha uma outra, Marcos relata uma outra pessoa, além dos 11. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Alguns vão dizer que é um dos discípulos também, né? Mas não dá para cravar, porque Marcos não cita quem é aqui. Fala que é um jovem. Mas você percebe a situação vergonhosa, porque isso aqui é vergonhoso. E o que acarretou esse abandono? E eu pensando, amado, sobre o texto, na preparação, eu falei, é justamente isso que as nossas atitudes, sem o aguardo em Deus,
atitudes despretensiosas, arrogantes, autodependentes, sabe o que ela gera depois? Vergonha. Por quê? Porque foi justamente... Amados, o que você precisa entender? Nós vimos isso na reunião de oração já. Quando eu deixo de orar, qual que é a minha mensagem? O que eu estou passando para Deus? De que eu não preciso dele. A não oração é um ato de ateísmo. Ou seja, você confia em si próprio. Você faz acontecer, você age conforme suas forças. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Na maioria das vezes, esse ato de abandonar a Deus, seguido o quê? Dessas atitudes, gera vergonha. Aí vem com a cara lavada. Pastor, deu tudo errado. É mesmo? Mas o que eu te falei? O que eu te falei? Eu vejo pessoas, amados, cristãos, pedindo conselho para pessoas que eu vejo, eu deixo a pessoa, amado. Eu deixo a pessoa. Porque eu trato aqui com cristãos. Eu não vou ficar pegando na sua mão falando, volta em fulano. Faz isso com a sua esposa. Não, eu não vou fazer isso. Você tem uma consciência cristã. Você tem uma Bíblia. Só que, amados, existem pessoas que eu fico assim, encabulado. Elas pedem conselhos, às vezes, para ímpios. Sabe que o pai não tem conhecimento bíblico algum. Sabe que a pessoa, o vizinho, ou o tio, ou a pessoa, não tem comprometimento algum com Cristo e vai lá. O que eu devo fazer nessa situação? Qual que é a mensagem que está passando para Deus? Isso é um abandono. Isso é um abandono. Isso é uma falta de dependência. Não estou falando que o aconselhamento aqui é descartado. Mas se você precisa de aconselhamento, busque em pessoas experientes. Busque em pessoas que têm uma bagagem de vida. E se é um determinado assunto específico, busque em pessoas que têm resultado naquele assunto específico. Por exemplo, preciso de um bom marceneiro. Fui na casa do Felipe e vi lá um móvel lindo. Felipe, ele vai ter propriedade para me ajudar. Um exemplo bem chulo, tá? Qual é o nome do marceneiro? Ele vai me indicar. Ele vai me apontar. Agora, imagine. Vou perguntar para uma pessoa que nunca mexeu com isso. Que não tem noção disso. Aí eu vou lá, o que você acha? É a pessoa adequada para que você se aconselhar. E isso eu digo até mesmo no contexto de igreja, irmãos. Porque dentro da igreja existem pessoas maduras e pessoas imaturas. Pessoas com bagagem e pessoas com não bagagem. E você vai se aconselhar com quem? Com quem? Você precisa prestar atenção nisso. Porque você está agindo precipitadamente. E sabe qual vai ser o resultado? Vergonha. Como esse jovem aí que ficou nu, saiu correndo nu. Ao abandonar Cristo. Então, amados, eu queria encerrar aqui, partindo para o final, fazendo certas aplicações. Existem limites para o nosso zelo religioso. Existem limites. Advertidos por um exemplo tão chocante, aprendamos a conservar o nosso zelo dentro dos limites próprios. E como a licenciosidade da nossa carne está sempre solícita a tentar mais do que Deus ordena, porque constantemente estamos prontos ao que a avançar limites que não estão nos ordenados a nós. Então, amados, aprendamos que nosso zelo será mal sucedido toda vez que nos aventurarmos a empreender algo contrário à palavra de Deus. E é incrível, né? Quando as pessoas voltam envergonhadas, você fala, mas por que você fez isso? Por que você não seguiu? Eu sei. Você sabe o que você tinha que fazer? A maioria das pessoas, quando voltam envergonhadas, quando dá tudo errado, a primeira coisa que ela fala para o pastor é, eu sabia que era assim que eu tinha que agir. E por que fez, criatura? Por que fez? Por que agiu? Porque não dependeu de Deus. De vez em quando sucede que o começo nos faz lisonjeiras promessas. As nossas pretensões, elas nos fornecem promessas. Você já calcula, né? Se eu agir assim, eu vou conseguir isso. Talvez como Pedro. Não, se eu agir agora com esses homens caídos,
né, com Cristo aqui demonstrando esse poder, eu vou ter o meu mestre do meu lado para sempre. As nossas pretensões são enganosas e nos fornecem promessas, mas que por fim ele nos castigará por nossa temeridade. Que a obediência, pois, seja o fundamento de tudo que empreendemos. Devemos com mais desvelo rogar que o Senhor nos guie em cada ato com o Espírito e, olhe só, com prudência. Cristo diz aos seus discípulos, diz a nós, sejam puros como uma pomba, porém astutos como uma serpente. Nós devemos ter, então, prudência. Devemos agir com prudência. E a paciência é o que vai nos trazer essa prudência. Esta parece, amados, constituir a razão primordial que Cristo deveria guardar, para que fosse conduzido ao sacrifício como um cordeiro. E Cristo foi paciente, aguardou, deu um passo conforme os planos do Pai. E isso serve a propósito de um exemplo para nós, pois a mesma paciência é exigida de todos nós. A Escritura compara as aflições a poções medicinais, porque como um dono de uma casa distribui comida e bebida a seus filhos e servos, assim Deus tem em sua autoridade sobre nós o direito de tratar cada um como bem lhe apraz. Deus tem o direito disso, de até mesmo enviar o seu filho para a morte e desejar a morte do seu filho para o bem dos seus eleitos. E quem é Pedro? E quem sou eu para interferir nisso? Olhando para um Deus que faz tudo justo e muito bom, sabendo que até mesmo os dias nublados são dele, não só os dias de sol. As pessoas olham para o dia de sol, oh, que dia lindo, obrigado Deus, mas quando o dia está nublado, chuvoso, frio, não. Que ruim esse dia, que ruim. Quem fez ele? Quem ordenou ele? Conclusão, amados. A porção designada para Cristo, o cálice, era para que ele sofresse a morte de cruz, para a reconciliação do mundo. Portanto, ele diz que precisa beber o cálice que o Pai mediu e o lhe entregou. De igual forma, devemos também estar preparados para suportar a nossa cruz. E Cristo diz isso, aquele que quer me seguir, tome sua cruz. Diariamente, negue a si mesmo e siga-me. O que isso significa? Tomar a cruz. O que isso significa? Cruz, amados, é instrumento de morte. Cruz é instrumento de morte. Um cristão, amado, sempre deve estar sujeito, humildemente sujeito àquilo que foi determinado para ele. Então, amados, sabendo que temos que morrer, devemos estar preparados para a morte. Mas o tempo de nossa morte é desconhecido. E, no sendo desconhecido, o Senhor nos permite defender nossa vida por meio daqueles auxílios que Ele mesmo designou. E a oração é uma delas. Cristo usou sempre o artifício, o meio da oração. E é isso que nós devemos fazer, amados. Nós temos a igreja, nós temos os outros santos, nós temos os meios de graça. Você sofre porque você age com a sua força. Você sofre, está frustrado, porque você coloca os seus desejos na frente das pretensões divinas. Esse é o seu problema. Esse é o meu problema, muitas das vezes. Que Deus te abençoe, amado. Que você reflita sobre isso na sua vida. Que nós possamos refletir. E essa atitude de Pedro, tire da sua cabeça que foi uma atitude louvável. Tire da sua cabeça. E sim foi passiva de reprimenda. Jesus exortou, corrigiu Pedro.
porque ele estava interferindo e de uma magnitude, a interferência dele foi de uma magnitude, irmãos, no que representa, que certamente não é louvável. Vamos orar? E depois nos prepararemos aqui para a ceia do Senhor.